Daniel, a gente tem aqui a pergunta do Cristiano Mendes de São Paulo. Ele diz assim, ó: Professor Daniel Martins, quero comprar um cavaquinho para iniciar o meu aprendizado com o seu método de ensino, mas não sei se compro um instrumento luthier ou um de loja. O que você me recomenda? Tá aí um tipo de pergunta que é feita com muita frequência, né, para quem quer iniciar o aprendizado do instrumento, seja no cavaco ou no banjo. Qual instrumento comprar para iniciar? Bom, para iniciar o aprendizado, qualquer instrumento serve. A única observação que eu costumo fazer é o seguinte: quanto mais inferior for o instrumento, mais duro e desconfortável ele pode ser para tirar som. Então, quando pedem para mim uma indicação de qual instrumento comprar, de loja, né? Normalmente a gente pede uma indicação de loja. Eu recomendo o instrumento da Rossini e falo qualquer modelo. Por que qualquer modelo? Pois a Rossini é uma marca que entrega instrumentos com bom acabamento e sonoridade. Vamos assim pela lógica. A grosso modo, quanto mais caro o instrumento, melhor, não é verdade? Então o cavaquinho Rossini ali, quanto for mais caro, ele é melhor. Agora a outra pergunta que o pessoal faz: comprar um instrumento elétrico ou acústico? Cara, isso aí não vai fazer diferença nenhuma para você agora que está começando, que vai iniciar o seu aprendizado. Elétrico é porque ele tem esse plug para conectar numa caixa de som. O acústico, ele não tem o plug e sai o som só por aqui. Só essa é a diferença, isso não vai influenciar em nada. E os cavacos de luthier? Cara, luthier é o nome do profissional que fabrica instrumentos. Hoje em dia, com a internet, é uma facilidade muito grande de você fazer a adesão de instrumentos luthier. Porém, esses instrumentos luthier eles são um pouco mais caros. Também a sua qualidade é superior. Você pode escolher a madeira, os padrões de sua estrutura. Então, o que você precisa pensar é o seguinte: está nas suas condições financeiras comprar um cavaco de luthier? Ou é melhor você esperar, comprar um de loja, aprender a tocar e depois, com o tempo, você fazer um upgrade no seu instrumento? Então, quer um conselho? Faz o seguinte: começa com um instrumento que cabe no seu bolso. Invista num instrumento melhor de luthier, escolhendo a madeira, escolhendo o acabamento, quando você já estiver tocando. Essa é a minha dica, porque o instrumento não faz o músico. É o músico que se dedica para tocar o instrumento. E o instrumento para iniciar, qualquer um serve. Você vai aprender a tocar independente do instrumento que estiver em suas mãos. A gente tem a pergunta aqui do Roberto Farias, de Minas Gerais. Professor Daniel Martins, em relação a palheta e cordas, qual você recomenda para comprar e com qual frequência devo trocar as cordas do meu cavaquinho? Bom, em relação a cordas, eu gosto da marca São Gonçalo. Mas a pessoa pode ficar à vontade em experimentar outras marcas. Tem aí a Rouxinol, Canário, sei lá, dentre outras. Ele só precisa ter atenção de uma coisa: tem que comprar corda tensão leve. Agora, no quesito de quando precisa trocar cordas, cara, só troca a corda do seu instrumento quando rebentar aquela corda. E só troca a corda que rebentou. Não precisa ficar trocando corda sem outro motivo, entendeu? A não ser que elas estejam enferrujadas ou uma alteração do som. Então não fique gastando dinheiro com corda, não. Só troca a corda quando ela arrebentar. Em relação a palhetas de cavaco, entendeu? Eu recomendo usar palhetas mais moles para quem está começando, né? Mas o certo é a palheta mais mole para o cavaco, mais dura para o banjo. Mas isso só vai acontecer quando você já estiver tocando. Quando estiver na fase de aprendizado, use sempre palhetas moles. Então a indicação minha de palheta eu uso a Downloop.67, que é essa aqui. Para banjo, normalmente eu uso uma .73, que é a palheta da Downloop, só que ela é cinza, entendeu? Mas você pode usar também aquelas que vem no jogo de corda, principalmente aquelas do jogo de corda de São Gonçalo, que elas são muito boas. O Anderson Gomes de Recife está fazendo uma pergunta. Professor Daniel Martins, para afinar meu instrumento, é melhor um afinador digital ou pode ser um aplicativo para celular? Qual afinador e qual aplicativo você indica? Então, hoje em dia, eu costumo falar isso, né? Hoje em dia, um afinador desse digital é acessível para qualquer um. Antigamente só tinha um afinador desse quem tinha dinheiro, né? Hoje em dia é mais acessível. E existe uma gama de afinadores digitais disponível no mercado. Portanto, fique à vontade em escolher, porque todos costumam entregar o mesmo resultado, entendeu? Diversas marcas, mas vão entregar o mesmo resultado. Ah, mas Daniel, qual que você usa? Atualmente eu uso esse aqui, ó, um Cherub, tá?
um da Cherub, que eu gosto da configuração dele e da precisão da afinação. Em relação ao aplicativo para celular, o que seria minha indicação, dentre vários ótimos aplicativos que tem, eu indico o da Cifra Club mesmo, por sua praticidade e também por sua precisão. E qual é a diferença entre afinador eletrônico e aplicativo? Bom, o aplicativo depende do ambiente totalmente silencioso para não interferir na afinação. Já o afinador digital, o bom dele é porque ele capta ondas sonoras da madeira do instrumento. Então pode ser usado em qualquer situação, por mais barulho que esteja, esse afinador aqui vai afinar o instrumento com precisão. Agora, o aplicativo não, tem que estar um ambiente silencioso. Mas qual é a minha recomendação? Se possível, tem os dois. Até por uma questão de conhecimento e domínio sobre ambos. Compre um afinador digital e baixe o aplicativo de afinação no seu celular. A Tatiane, do Rio de Janeiro, também tem uma pergunta. Professor Daniel Martins, meus dedos doem muito e não consigo treinar por 1 hora como recomendado para evoluir. Alguma dica para isso? Olha, esse é um tipo de pergunta que praticamente todo mundo que deu início ao aprendizado do instrumento faz, né? Porque os dedos costumam doer muito. É porque no início é complicado fazer as atividades por 1 hora seguida, né? Que é o recomendado. É porque começa a doer a ponta dos dedos. E essa dor na ponta dos dedos ela deve levar no mínimo aí uns 3 meses até formar o calo, né? Que é aquela capa protetora que surge aqui nos nossos dedos. E quando surgir esse calo na ponta dos dedos, não será tão dolorido mais. Uma dica importante é não molhar a mão nem antes, nem durante ao treino, porque isso fragiliza ainda mais, né, a pele dos dedos e vai proporcionar uma dor maior. E outra coisa, se você começar a treinar, você treina até onde você aguentar, não dê uma pausa no meio do seu treino, porque se você der uma pausa, parei e vou olhar o celular, parei e vou conversar com alguém, você não vai conseguir voltar a treinar, porque os dedos vão doer ainda mais, porque eles vão esfriar. Quando você está ali naquela rotina do treino, mesmo com o dedo doendo, você está insistindo, até onde você aguentar, também não insiste além do que você aguenta. Você no início não vai conseguir treinar 1 hora consecutiva, não. Treina lá o que der, meia hora, 40 minutos, né, e vai evoluindo. Mas o importante é não dar pausa nesse treino. Pegou para treinar ali, vai até o final. Porque se você parar, a pausa que você der, você vai observar que vai doer o dobro do seu dedo. E a recomendação é não molhar a mão, porque molhando, como eu falei, a pele vai ficar ainda mais fragilizada e vai doer mais ainda. A gente tem também aqui, Daniel, a pergunta do Washington, lá dos Estados Unidos. Professor Daniel Martins, sou canhoto. O que devo fazer para aprender? Preciso de um método específico para canhotos ou devo aprender como destro? Cara, a única coisa que o canhoto precisa fazer é inverter as cordas, mais nada. É porque a galera fica falando um monte de coisa aí que precisa ter um método específico para canhoto. Nada. Inverteu as cordas, pronto. O instrumento está pronto para o canhoto tocar. Esse negócio de canhoto tem que aprender como destro, balela. Entenda uma coisa, canhoto aprende e toca como canhoto. Destro aprende e troca como destro. Não existe isso de mudar uma ordem da natureza humana. Que isso? Isso é balela. O método de aprendizado não precisa ser adaptado para canhotos e destros, pois existe um ponto de referência no diagrama dos acordes, que é aquela bolinha preta. Aquela bolinha preta lá, ela significa que é a corda rebordou, ou seja, a corda mais grossa do instrumento. E ali, por ela, o aluno vai se basear, se orientar na montagem dos acordes. E claro, com a explicação das videoaulas, fica impossível isso ser uma barreira para o aprendizado do canhoto. Então, para com isso. Canhoto aprende como canhoto, destro aprende como destro. E não precisa de método específico, tá bom? O método é o mesmo. Daniel, a gente também tem aqui a pergunta do Gabriel de Fortaleza. Professor Daniel Martins, o que pode atrapalhar minha evolução e meu aprendizado? E qual orientação você pode dar para um bom plano de estudo? Olha, eu vou começar falando 3 coisas que atrapalham o aprendizado do iniciante. Primeira coisa é o excesso de material e de informações. Por quê? Isso deixa o iniciante perdido e sem direção. Essa é a primeira coisa.
A segunda coisa são videoaulas longas, porém com pouco conteúdo. Por quê? Causa fadiga e desânimo. Hoje tem que ser uma coisa mais direta, mais objetiva e com bastante conteúdo. E a terceira coisa é assistir vídeos de assuntos que não são para o nível do iniciante. Sabe por quê? Isso gera uma impressão de que o instrumento é mais difícil do que ele realmente é. Então essas são as 3 coisas que o iniciante precisa ter em mente que atrapalha ele no início do seu aprendizado. Agora eu vou dar 5 dicas para um aprendizado de qualidade. Primeira dica: é necessário ter foco e determinação. O pensamento tem que ser: qual será o real objetivo em aprender esse instrumento? Ponto. Segunda dica: invista em um bom método de ensino. Isso é fundamental, sabe por quê? É um método de ensino que conduz o iniciante pelo caminho do aprendizado de forma certa, prática e objetiva. Ponto. Terceira coisa: tenha uma rotina diária de estudo. O ideal é 1 hora por dia. Divida o tempo em aquecimento, prática, decorar os nomes dos acordes, decorar as posições dos acordes. Isso é fundamental. Quarta dica que eu dou é: estabeleça metas e se esforce ao máximo para alcançá-las. Não passe para outra atividade enquanto você não estiver fazendo uma execução perfeita do que começou a treinar. E aqui a última dica que eu dou é: não pule etapas. Siga à risca o plano de estudo através de um bom método sequencial e correto. Cara, seguindo essas dicas, eu tenho certeza que o sucesso do seu aprendizado vai ser garantido. Desde 2012, eu trouxe para a internet o método de ensino que eu desenvolvi nos meus mais de 20 anos de experiência ensinando cavaco e banjo para iniciantes do absoluto zero. E este método de ensino tem ajudado milhares de pessoas a realizarem o seu sonho de tocar cavaco e banjo em roda de samba e no churrasco de família com os amigos. O maior diferencial desse método é a sua aplicação prática de fácil entendimento, tornando o aprendizado mais agradável, empolgante e satisfatório para o aluno. Você pode ter acesso a esse método de 3 formas. A primeira forma é através da minha plataforma de aula digital, onde você assiste às aulas pelo celular, computador, tablet, Smart TV, fazendo seu próprio horário de estudo com acesso vitalício, suporte, turma de alunos com avaliação agendada e todo o material auxiliar necessário disponível. E também você conta com apostilas impressas que chegam em seu endereço. A outra opção é fazer aulas individuais ao vivo pelo Skype com dia e hora marcada através dos meus instrutores que seguem à risca o meu método de ensino. Ou também você pode fazer aulas presenciais na escola que fica em São Gonçalo. Então, se você quer aprender de forma prática, fácil e garantida, ao final dessa aula, acesse o link que está na descrição desse vídeo.